retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. São os 3 refúgios, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. O ser iluminado, aquele e aquela que desperta, que acorda para a verdade. Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade, pessoas que praticam juntas. Seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Momento Zen. Hoje estamos ao vivo aqui na Rádio Mundial, não tem o Face Live, mas você pode nos telefonar para 3171-0221 e podemos conversar e refletir juntos. Com muita alegria, tenho aqui comigo hoje meu companheiro, o Otávio Leal. Para mim também, Monja, muita alegria. Eu queria fazer uma pergunta antes de você fazer a sua. Eu sempre penso nisso e nunca pergunto. Talvez os ouvintes tenham cansados de saber, mas eu não sei. Por que e como você criou uma universidade? Uma universidade, eu fiz um curso de... pera um pouquinho, só arrumar o microfone aqui. Eu fiz um curso de Doin com o Juraci Campos Cansado, não sei se a senhora já escutou esse nome, Doin Automassagem. E aí eu depois fiz um curso de massagem, de massoterapia, pessoal da Amor, Associação de Massagem Oriental. Posso só te interromper? Claro. Porque eu conheço Doin como um fazendo no outro e Shiatsu fazendo em si mesmo, a mesma técnica. É o contrário. Ao contrário, Do é caminho, né, de judô, karatê-do, tá. E do tal, e então o Do seria o caminho, o Yin é corpo, e Shiatsu é pressão com os dedos. Certo. Então o Shiatsu é um terceiro que faz. E o Doin a pessoa se faz. Ok. E aí eu fiz também Tai Chi com o Liu Pai Lin, que hoje eu também estava praticando, não com ele, que é falecido. E eu comecei também a fazer yoga com o De Rose, o professor De Rose, que naquela época era muito místico, espiritualista, depois ele seguiu uma outra linha. E eu pensei então em fazer uma escola que tivesse tudo isso. Que bonito. Mas o meu sonho sempre foi ter, porque eu estudei muito com o Osho, né? E o Osho falava o Zen, eu já falei isso até para a senhora, seria a última jornada. Quando você já fez tudo, vai procurar o mestre Zen. Quando você abandona as ilusões, abandona a ideia da experiência mística e não de saber quem você é. Então, uma universidade, assim que a senhora chegou do Japão, deu uma entrevista ali para Marília Gabriela, com essa visão ecumênica, quer dizer, eu trazia índios, eu trazia monges, eu trouxe Padre Lorival, Rabino Sobel, eu ia muito dar palestra. Era um lugar ecumênico. E aí, quando a senhora veio do Japão, a senhora começou a dar algumas aulas lá, o Gayarsa também, e aí nós fundamos uma universidade que tem essas várias visões, né? E há quantos anos você tem? 30 anos, Monja. Fez agora dia 15 de agosto. Parabéns, 30 anos, que legal. Já faz bastante tempo. Que bom. Olha, e agora então deixa eu fazer uma pergunta para a senhora que eu pensei. Vou fazer uma pergunta bem difícil, que nos faz pensar, que é uma coisa que me fez pensar muito. Eu tenho lido o Noah, que escreveu Sapiens, Homo Deus. São livros enormes, já vou avisando. Mas muito bem escritos. São bons, parece que a senhora está lendo assim, cada pedaço, né? E uma surpresa, primeiro no livro dele, que ele fala lições para o século XXI, ele fala de 10 lições fundamentais para a gente viver o futuro. No último capítulo do livro, ele é ateu, ele é ateísta. Ele fala que para vivermos o que virá, nós temos que fazer zazen. É um cientista, ele fala, e o Osho também falava muito isso, sem meditação nada feito. Que bonito. Então o último capítulo dele é só explicando pela ciência os benefícios do... Ele fala do Zazen e do Vipassana, que são meditações imóveis. Mas no momento do livro ele joga uma questão, que eu vou levar para a senhora. Daqui a uns anos nós vamos programar o nosso carro, nós não vamos mais dirigir, está bem perto, né? A Uber tem feito alguns testes. Então eu e a senhora, um dia vamos ter que programar o carro, quanto ele vai correr, e nós vamos ter que programar se ele vai brecar ou não, se uma família está atravessando a rua. Ou se nós vamos ter que tirar o carro da... Eu estou a 100 por hora, aí tem uma família, eu programo ele para brecar, ou eu tiro o carro da avenida e mato a minha família que está no carro. Como vai ser isso, Monja? Essa questão, como é que a gente vai... Eu acho que essa questão não é só do futuro, ela já está acontecendo agora.
tem uma família, um casal que conhecidos de uma pessoa que pratica yoga comigo de manhã, e eles estavam na estrada e tinha um cachorro na estrada. Para desviar do cachorro, o carro bateu numa árvore, pegou fogo e os dois morreram. Então essas questões são sempre presentes para nós, né? O que você vai fazer nesse momento? O que você programaria, né? E eu acho que é muito difícil. Há um professor também em Brasília que ele conta essa história. Se você está se afogando, caíram vários, você estava num barco, várias pessoas estão lá, tem você, sua mulher, sua filha e sua mãe. Quem você salva? Você só pode salvar uma pessoa. E a conclusão dele é que ele salvaria a mãe. Porque a esposa ele pode arranjar outra e filha ele pode ter outra. Mas a mãe ele não teria outra. Eu não sei se seria essa a minha resposta. Provavelmente nem a minha, porque, sei lá, talvez o filho que é mais novo, né, teria. Mas é difícil. Não né? é? Não, é uma difícil. Questão, é a mesma coisa essa. Eu vou matar aquela família ou a minha família? Será que não tem uma terceira possibilidade? Se nós vamos chegar a esse ponto de programar esse automóvel, ele não teria a possibilidade de ver antes, como o Waze faz hoje. Nós temos um programa no celular que ele pode ver se tem trânsito ou não tem trânsito, tem acidente ou não tem acidente. Mas um carro autônomo do Google já matou uma pessoa. É? Já teve isso. Inclusive ele vai citar também a questão agora, por exemplo, eu vou ter uma filha que tem Down. Então aí que ele vai escrever a ideia do Homo Deus. Nós vamos ter na visão do Noah, uma possibilidade de nos tornarmos deuses. Então se eu tenho uma criança que tem Down, e agora? Eu já sei disso. Então eu faço o papel de Deus. Ou pessoas que agora querem ter filhos, por exemplo, escolhem ter filhos de 1,90 m, de olho azul. Você vai num banco, né? Mas você nunca sabe. Porque a genética é maravilhosa. Eu fiquei pensando isso outro dia, né? Uma senhora veio falar comigo que a filha dela quer ter um filho e que ela escolheu geneticamente de onde que ela vai nesse banco ter esse relacionamento com esse espermatozoide, alguém que ela não conhece, mas que ela estudou muito bem. Mas tem sempre um elemento desconhecido, né? O que nós somos agora? É desta geração anterior, ou de 10 gerações anteriores, que nem sabemos quem eram. Então a gente não sabe o que vai ser. O fato do pai ter 1,90 m, pode ser que o filho não tenha 1,90 m. Não necessariamente, né? Mas a questão não é mais profunda, desculpa interromper, quanto à questão da mentalidade que faz alguém buscar essa quase, entre aspas, perfeição. Se tornar um Deus, é o que ele fala, né? Um Deus. Se tornar um criador. Né? Essa mentalidade, essa mentalidade não é um problema? Bom, não sei se é um problema. Eu sei que é alguma coisa que está acontecendo. E a gente vai ter que lidar com isso. E eu acho que o principal, que o Dalai Lama fala, que eu acho bem importante, é dizer, é a ética do novo milênio. Nós temos que criar princípios éticos, valores pelos quais nós vamos nos guiar para este novo milênio, né? Que opções nós vamos fazer? Quais são os princípios que nós vamos usar para reger a nossa vida? Tem a ver com esse livro que está sendo lançado agora, né? Que é A Monja e o Professor, que eu fiz junto com o professor Clóvis de Barros Filho, que a gente vai falar sobre ética, preceitos e valores. Que valores movem a sua vida? Tem a ver também com um professor que eu conheci recentemente, que é o Francisco Torralba, que é um professor de Barcelona, e que ele fala de inteligência espiritual, que é um pouco mais maior do que a inteligência emocional de Coleman, né? Ele vai avançar um pouquinho mais nisso, um guarda-chuva maior, dizendo que nós temos que desenvolver, se queremos felicidade, bem-estar, temos que desenvolver. Então ele vai dizer que primeiro nós temos que ter a nossa vida tem um sentido maior do que o nosso bem-estar e o nosso conforto pessoal. Se ela for só preocupada com o seu bem-estar e o seu conforto pessoal, é um pensamento pequeno ainda. E que nós temos que procurar também dar um sentido à nossa existência. Que quando a vida tem um sentido, que você dá sentido a ela, você se sente melhor. E quando fala de sentido, ele fala que o fazer o bem é alguma coisa que dá sentido à nossa vida. A apreciação da beleza, que está em toda parte, em todos os lugares também, você desenvolver essa capacidade de apreciar a beleza. E ele fala a capacidade de unidade
que nós perdemos um pouco, nós estamos tão polarizados que nós perdemos a visão desse uno, desse todo que somos nós, com tudo que existe, né? E a procura da verdade. Se assim, a procura da verdade é alguma coisa que dá sentido à vida. Por exemplo, você lê muito, não é isto? Leio bastante. É uma procura da verdade, que está em linguagens diferentes, questionamentos que surgem, né? E ele acha que a inteligência espiritual que ele fala é aquilo que vai nos fazer perguntas como: para que serve isto? Dogen Zenji-sama, quando ele estava, que é o fundador da minha ordem no Japão, quando ele, século XIII, ele foi para a China e ele estava estudando os livros clássicos, né? Os dizeres dos clássicos, e um monge entra na sala e diz assim: para que você está estudando isso? Para conhecer os ensinamentos dos mestres. Para quê? Para aprender dos mestres. Para quê? Para levar adiante, para passar para outras pessoas. Para quê? E aí ele ficou sem resposta. E ele ficou pensando: para quê? E essas são as perguntas que nós temos que nos fazer. Para quê? Para que serve isto? Para que serve a vida? Para que servem os meus estudos, né? E para que sirvo eu, serve? Hã? Para que sirvo eu? Para que sirvo eu? Para que serve a minha vida? Que vem responder essas bater um pouco as perguntas que você faz. Que decisão, se eu tenho que programar entre matar a minha família, a família do outro, que família eu vou matar? Ou mesmo de um cão e de um gato, você tem que programar o carro para ele identificar se vai bater no carro, no gato. Eu lembro meu avô uma vez, ele disse que atropelou um cachorro. Até morrer ele nunca se esqueceu. Ele dizia: uma vez eu fiz uma coisa que eu não pude evitar, eu atropelei um cachorro. Isso anos e anos depois. Ele amava bichos, né? Adorava bichinhos. Então ficou muito marcado, mas às vezes é isto, né? Às vezes lembrando desse caso, desse casal, que a mulher estava no volante, ela viu um cachorrinho na estrada, também adora bichos, é uma fazendeira, né, um cachorrinho. Ela resolveu desviar do cachorro, e no desviar do cachorro o carro se desviou muito e bateu numa árvore. Mas isso é instintivo, né, também. Sim. Eu ia perguntar para o Nilo, vai abrir o telefone, se alguém quiser. O telefone já está aberto, 31710221. Mas ninguém ligou. Ninguém ligou. Você está aí? Eles estão curiosos para ouvir vocês dois. Não, eu gosto quando o Otávio fala amada ouvinte, né? Assim que você fala. Eu falo amado e amada ouvinte. Vocês estão nos ouvindo hoje? A gente está gostando de conversar. Eu ia até comentar com a senhora Pimenta, aproveitando então, enquanto a outra... Olha, já ligou na hora. Deixa eu só comentar isso com a senhora. Eu estava lendo também uma revista de neurociência, que eu gosto muito de ler, como a senhora disse, e fala que 5 elementos nos deixam felizes, que o resto tudo é mais prazer. Não sei se a senhora já ouviu falar sobre isso. O primeiro é a mulher dançar. Por algum motivo, na estrutura da mulher, quando ela dança, ela entra num estado que dura dias. Segundo é o homem andar, fazer peregrinações. Terceiro seria a má notícia, que é se apaixonar. Porque isso dura pouco, a paixão que tem que virar amor. Quarto, ajudar os outros. E segundo uma pesquisa assim, Mathieu Richard, aquele monge tibetano, a única coisa que passaria no cérebro de 500% de felicidade seria a meditação. Olha só. E logo em seguida, para baixo, a dança. E terceiro, ajudar os outros. A senhora já dançou ou não? Já. Que tipo de música que a senhora gostava? Não, eu dancei balé clássico, né? Depois eu dançava rock and roll. E a senhora era feliz? Lembra de dançar? Não, é agradável. Dançar é muito agradável. Olha, tem alguém na linha? Diga quem é. Oi, boa noite, é Felipe. Felipe, onde você está, Felipe? Eu estou em São Paulo, região do centro da cidade. Muito bem. O que você gostaria de conversar conosco? Eu queria dizer que eu sempre escuto o seu programa, gosto muito dos seus ensinamentos. Sim. E eu queria ouvir da senhora umas palavras sobre o seguinte: eu sou dono de uma microempresa, empresa pequena, paga imposto, dureza para enfrentar a crise, mas a gente segue a vida e contrata o pessoal, paga direitinho, gosto muito do que fazemos, né? E às vezes assim, a gente tem alguns funcionários que a gente percebe que a gente se esforça, ensina, quer que a pessoa aprenda e cresça junto com a gente, com a empresa, só que o cara não vai, a pessoa não vai para frente, a gente se esforça, sempre fica naquela sensação de que será que a gente fez tudo o que a gente podia fazer para ensinar a pessoa, para ajudar a pessoa, e quando às vezes não tem jeito, infelizmente a empresa é pequena, eu tenho que demitir e começar tudo de novo, contratar outra pessoa, né?
Então, se a senhora pode falar um pouco, assim, até para refletir um pouco sobre essa questão de como ensinar para as pessoas, como ouvir as pessoas, um pouco do que a senhora sempre fala para a gente. É importante a gente perceber qual é a necessidade verdadeira da pessoa com quem a gente está interagindo, né? E se os nossos meios expedientes, os nossos meios hábeis de fazer, de provocar o outro a ser um ser mais presente, que procure a excelência, que, como diz o professor Clóvis, né, que dá mais potência à vida. Diz que quando você faz coisas com excelência, você faz coisas boas, você tem respostas boas. Você, por exemplo, quando você tenta, você faz, e a resposta não vem, a gente fica meio triste, baixa a nossa potência, né? O nível de energia vital nosso também baixa. Mas também tem que saber limites. Há pessoas que realmente chega um momento você entrega, né? Você diz, bom, eu fiz tudo que eu podia fazer, essa pessoa não tem capacidade de responder neste momento, não tem, eu lhe dou liberdade. Porque às vezes se ele ficar na empresa, ele vai atrapalhar a empresa, ele não vai fazer bem para ninguém. Outro dia eu peguei um voo, foi muito interessante. Antes do voo, o comandante estava rindo, conversando com toda a equipe que ia trabalhar com ele, menos o copiloto. O copiloto estava encostado assim, meio numa parede, meio com uma cara meio murcha. E pegamos o voo. E quando eu desci, o comandante saiu da sua cabine e ele estava triste. E eu fiquei pensando, o que aconteceu nesse voo de 1h30, que este copiloto que estava deprimido, que não estava bem, definitivamente não dava, toda sua postura física, como ele influenciou este outro homem que parecia estar tão contente e feliz. Então, nós vivemos em interação uns com os outros, né? Então, se você encontra pessoas que você oferece a mão, ela não pega, você oferece um agasalho, ela não quer, você oferece comida, ela não come e diz, eu estou com frio, com fome, ninguém me ajuda, realmente tudo que você podia fazer chegou a um limite, né? E se chega esse limite, que ela possa encontrar um lugar onde vai ficar melhor, onde vai se sentir acolhida, vai estar entre seus pares, pode estar fazendo o que mais gosta, né? Eu fico muito contente no que você falou, de dizer que você tem uma empresa que você sente prazer no que faz. E nem sempre as pessoas que são nossos colaboradores, que estão conosco, sentem prazer que nós sentimos. Então, como estimulá-los a serem colaboradores, né? Essa participação mais ativa na empresa, de maneira que eles se sintam também a empresa. Nem sempre é fácil. Então é um trabalho que você, nos seus erros e aprendizados de não repetir o erro, vai perceber. E cada ser humano é único, não é? Cada ser humano é único. O que funciona para um não funciona para o outro, mas você vai ter que escolher sim seus parceiros. Uma das coisas para ser feliz é realmente você conviver com pessoas que tenham os mesmos propósitos que você e o mesmo entusiasmo que você tem por aquilo que você está produzindo. Senão, realmente pode ser um peso difícil de se carregar. Queria aproveitar e convidar vocês, uma coisa que o Nilo me fez lembrar, tem um filme chamado As Três Joias, que foi feito por um monge japonês chamado Sugao, e esse filme entrevistou vários professores aqui no Brasil e vai ser lançado na semana que vem, segunda-feira que vem, às 19 horas, no Itaú Cultural, aqui na Avenida Paulista. E eles pediram que eu e o professor Ricardo Mário Gonçalves fizéssemos a primeira parte. O filme vai ser dividido, vai ter 3 apresentações. A primeira vai chamar Buda, a segunda Dharma, a terceira Sangha. E eu e o professor Ricardo Mário Gonçalves vamos conversar sobre o budismo no Brasil no primeiro dia, às 19 horas. Na próxima segunda? Na próxima segunda, às 19 horas. Professor Ricardo, que delícia. Não é bom? Ele foi meu bispo quando eu recebi a iniciação no budismo da Terra Pura. Ah, que bom! O Hongande. Não é? É, que ele bonito. Ele é um grande, grande mestre, inteligentíssimo, maravilhoso. Tem uma maior biblioteca budista que eu saiba aqui no Brasil, um grande estudioso. E interessante, ele é maçom. E é uma pessoa que leva o budismo para a maçonaria. Puxa. Ele se orgulha até disso, né? Hoje em dia tem os maçons que são mais abertos, né, que falam, porque alguns não gostam de dizer que são maçons, mas ele leva o pensamento búdico, né? Ele deu muita palestra na minha escola também, monja. E tem uma história dele, até vou pedir licença para a senhora estava contando histórias que tem relação com o que o rapaz falou. O professor Gonçalves contava. Sim. É um rei
Não, o rei chega para o monge e fala, eu posso transformar a vida de uma pessoa mesmo ela não querendo. E o monge fala, não, não pode, se a pessoa não quer, não pode. Então o monge fala, quer ver? Pega um balde de ouro. O monge vai lá e põe um balde de ouro no meio de uma ponte. O balde de ouro do rei, no meio da ponte. E chega para uma pessoa assim, reclamona, triste, que não tem gratidão, uma pessoa muito pobre, espiritualmente, e fala, anda na ponte, o que você achar é teu. E o sujeito vai de um lado para o outro na ponte e não vê o pote de ouro. E aí o rei fala, como você não, o monge mandou você andar porque você não viu nada na ponte? E o sujeito falou, eu estou tão triste, tão deprimido, que eu resolvi fazer essa travessia de olhos fechados, porque se eu morresse, preciso tanto de dinheiro, se eu morresse, passei. Então eu não vi, tinha alguma coisa na ponte, aliás. Olha que bonito. A senhora conhecia essa história? Não, linda. É do Sansei, né, que eu chamo do Sansei Gonçalves, né? Professor Ricardo Gonçalves. E a senhora falou disso de encontrar um lugar, é o mito do patinho feio, não é, monja? Encontrar a nossa turma, encontrar o... Nossa... Eu não me adapto aqui porque aqui não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Às vezes não é. Nós podemos, às vezes, fazer de um lugar que não é nosso, mas nós temos que vestir a camisa. E eu tenho que confiar onde eu estou. Eu tenho que trabalhar no lugar que tem os meus princípios e valores e que eu me sinta respeitado, incluído, né? E aí eu participo ativamente. Mas se eu me achar que eu sou de fora e me tratam como uma pessoa de fora, eu vou me colocar de fora na situação, né? Aí vai ser mais difícil, né? De adaptação. Mas que bom que nós estamos juntos aqui. Eu vou avisar o pessoal que eu vou para Portugal, eu vou estar lá em outubro. No dia 3 de outubro eu chego em Lisboa, dia 5 eu vou para uma cidade chamada Óbidos, que tem o Festival Internacional Literário. Quem me convidou foi a Gisele, que faz o Festival Literário de Poços de Caldas, Free Poços, que eu já fui várias vezes com ela lá. Ela foi convidada para ir para Portugal e perguntou se podia levar autores brasileiros. E ela me convidou, então para mim é uma bênção. E ao mesmo tempo a editora que fez o Sofrimento Opcional aqui no Brasil, a Bela Editora, vendeu os direitos para uma editora portuguesa. E essa editora portuguesa ia lançar em outubro o livro. Então as duas coisas coincidiram. A minha participação no Filos, que é o Festival Internacional de Óbidos, vai ser com o lançamento do livro Sofrimento Opcional em língua portuguesa de Portugal. A senhora já foi para Portugal? Não? Quando eu tinha 13 anos, lembro muito pouco. Então, é a Santa Terrinha dos meus avós paternos, eu acho que vai ser muito bonito. E depois, no dia 7, eu vou estar num hotel, chama Hotel Lagoas Parque, que fica em Oeiras, que é um bairro perto ali, uns 40 minutos da cidade de Lisboa, 30 ou 40 minutos, e vai ser uma palestra sobre o sofrimento opcional, o lançamento do livro também, autógrafos, e aí tem uma conhecida minha, chama Isabel, que está morando em Coimbra, e coincidentemente ela me mandou um e-mail sobre outro assunto, e eu falei, você está em Coimbra? E eu queria visitar Coimbra. Ela disse, venha, vamos fazer um encontro interreligioso na Universidade de Coimbra. Então, vou ter 3 encontros com muita alegria, um em Oeiras, que é Lisboa, outro em Óbidos e outro vai ser em Coimbra. E com isso eu vou dar um passeio pela Santa Terrinha. E a senhora tem que ir preparada, porque eu estive em Portugal esse ano agora. Sim. Muita subida, não sei se a senhora lembra. Portugal é tudo ladeira, tem que estar em boa forma, é lindo, mas sobe, desce, sobe. Lá não tem plano. Um bom tênis, né? Bons calçados. É verdade. Que bom você me dizer. Lá é um exercício físico, eu fiquei com a língua de fora uma hora. E o último aviso para quem está aqui, a gente vai ter a minha palestra mensal, que não é mais mensal, você só 2 por ano aqui em São Paulo, vai ser em setembro, dia 20. Quinta-feira, 20 de setembro, no Shopping Bourbon, que vai ter no Teatro Bradesco, é um teatro lindo. Então, se vocês quiserem, os ingressos são pelo Teatro Bradesco ou pelo site que chama Uhu, que eu não sei como escreve. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.